e não nos recursos do meio em que viviam. Deuteronômios 11:12. As perspectivas culturais dos seus povos. As fronteiras naturais da Palestina são realidades geográficas. A fronteira ocidental é o Mediterrâneo. No leste temos uma fronteira climática, o deserto sírio-arábico, delimitada mais especificamente pelo divisor de águas entre as águas que escoam para o Jordão e as que escoam para o leste. O sudoeste é o rio do Egito, o Wadi el-Arish. Somente ao norte, a fronteira natural não está definida em toda a sua extensão, passando pelo rio Litani, Leontes, Hermon e o divisor de águas entre o rio Jarmuque e o oásis de Damasco, mas é essencialmente uma região de trânsito para comércio e influências militares. As características do relevo da Palestina foram o palco de diferentes tramas culturais. A planície costeira, em grande parte reta e sem entradas, enseadas ou portos naturais, nunca deu origem a uma civilização marítima, como ocorreu em outras partes do Mediterrâneo Oriental, mas na agricultura e no comércio tem sido a região mais rica com a maior diversidade de culturas. No interior, a Cefelá representa as colinas no pé das montanhas de Judá, antigamente cobertas com florestas e cenário das lutas entre os israelitas e os filisteus. A espinha dorsal de pedra calcária das montanhas da Palestina contrapõe-se à Cefelá, divisível em 4 partes distintas: o Negueb, as montanhas do sul, no sul, as colinas da Judéia, de Efraim e para o norte na Galiléia. Adiante disso está a vala linear do Vale do Jordão, dividida em 3 partes: a fenda do Jordão, que inclui o Mar da Galiléia e o Lago Ula, na bacia da fenda do Mar Morto, e o deserto da Arabá, a região mais inóspita do país. A leste da vala do Jordão estão os platôs montanhosos da Transjordânia, divisíveis entre as montanhas de Seir, Moabe, Gileade e Bazã. Eles formam uma região semidesértica, uniforme e ondulada. Esses sulcos e trechos em sentido norte-sul proporcionaram uma formação física de grande influência sobre a conquista e a vida da Palestina bíblica. Já no 3º milênio a.C., existiam diversidades étnicas consideráveis nessa região e características culturais independentes desenvolveram-se no período cananeu. Após a conquista israelita e, em particular, durante a monarquia de Israel, 3 elementos étnicos tornaram-se acentuados nos seus contrastes: os fenícios na costa norte, os filisteus nas costas central e sul e os israelitas na Cefelá, nas colinas ocidentais de Judá e Samaria, no Vale do Jordão e na parte ocidental dos platôs a leste do Jordão. A perspectiva cultural acerca do Antigo Testamento precisa levar em conta 3 realidades: a antiguidade dos seus povos e as migrações antes dos tempos bíblicos, a diversidade impressionante das culturas cujas diferenças se tornam cada vez mais apreciáveis à medida que prossegue a pesquisa, e as pressões extraordinárias sobre a singularidade da fé e da religião de Israel, e portanto também da sua preservação miraculosa no meio dos povos. O período bíblico na era dos patriarcas começa em aproximadamente 2000 a.C., mas as grandes civilizações do Egito e da Mesopotâmia, entre as quais as peregrinações dos patriarcas estavam suspensas, tinham existido 1500 anos antes de Abraão. A colonização israelita na Terra da Promessa já encontrou cidades e vilas antigas, como sem dúvida também criou muitas novas. Mas Jericó já existia como povoado em aproximadamente 8000 a.C. A diversidade cultural do Oriente Médio é comprovada na Lista das Nações, Gênesis 10, um atlas
étnico-geográfico singular na literatura antiga, datando possivelmente já de 1000 a.C. ou até 1400 a.C. Israel via-se como uma comunidade de povos, grupos representativos de diversas clãs e famílias. Foi a singularidade da aliança de Israel com Deus. Não há evidências de que outros povos tenham feito uma aliança com seus deuses, com as suas raízes, no evento histórico da redenção do Êxodo que deu origem a Israel como nação. Subsequentemente foram formados os elementos necessários da nacionalidade por meio da fé e de costumes comuns, do governo e de um território definido, Deuteronômio 32, 8, 9. A exigência por parte do povo de um rei, como o de todas as nações, em volta 1 Samuel 8,5, conduziu à demarcação territorial e à diplomacia entre estados. Assim, à época do reinado de Salomão, Israel entrou em contato com os muitos povos vizinhos de seu território e tornou-se dependente deles. A erudição bíblica mostrou a importância de separar os conceitos hebreus e israelitas. A identificação dos dois termos ocorre na história de José, Gênesis 39:14 e Êxodo 10:3, mas em outras passagens a narrativa de Êxodo indica que um grande grupo misto de não-israelitas também participou do Êxodo, Êxodos 12:38, Números 11:4. Hebreus, sugere-se, é um termo mais social do que étnico, e depois de Saul, ele praticamente desaparece da língua bíblica falada, presumivelmente depois do reinado de Davi, que construiu sua organização de Estado por assimilação à natureza democrática e religiosa dos israelitas como filhos de Israel, tornou-se mais real. Assim, a sua identidade surgiu primeiramente como um fenômeno sociológico e não como um grupo étnico, e então mais tarde sua consciência de si mesmo é desenvolvida em torno de três questões principais: sua aliança com Deus, o incomparável à experiência histórica da redenção do Êxodo e sua percepção de ser a comunidade de Israel. O interesse crescente das cosmologias antigas indica que a fé israelita era fundamentalmente diferente do paganismo dos povos vizinhos, mesmo que houvesse também contrastes acentuados entre as teologias da Mesopotâmia e do Egito. J.J.M. Roberts recentemente defendeu o aspecto de que o contraste radical entre os deuses politeístas da natureza e o Deus israelita da história tem de ser suavizado consideravelmente, com respeito ao senso da história e da prática da divinização entre esses povos antigos. Mas é o golfo entre Israel e outras nações que é muito mais óbvio em campos e aspectos que ainda hoje separam profundamente as mentes do homem moderno, pois todo o pensamento antigo existia em um sistema fechado das realidades primordiais da coexistência entre o bem e o mal e do determinismo como o princípio máximo que influenciava e dispunha dos deuses como também dos homens. Isso é incomparável com a visão aberta de um Deus transcendente que é anterior a todas estas coisas, que governa acima e além de todas, que fez uma criação boa na qual o mal é uma intrusão posterior. Como Paul Ricoeur e outros demonstram, isso gera um profundo contraste entre a fé bíblica e todos os outros sistemas de pensamento e fé. Além disso, a preocupação pessoal de Deus para com seu povo, a singularidade dos que reagem de forma positiva a ele, quebra a inevitabilidade do destino, a natureza cíclica do tempo e o materialismo que supõe a supremacia da matéria sobre o espírito. Nessas questões de fé e religião, o homem científico moderno está tão suspeito à escravidão da natureza e de suas forças quanto os devotos dos panteões da Mesopotâmia e do Egito, pois o cientificismo é somente uma forma agressiva do paganismo. Por isso, há uma consciência crescente de que a maior parte das alusões e do ensino acerca da fé israelita na criação eram polêmicas quando contrastadas com as falsas cosmologias e cosmologias
cosmogonias e cosmologias do mundo antigo. Essa é a chave para a interpretação bíblica de Deus criando a luz antes do estabelecimento dos céus estrelados, Gênesis 1, 3, 14, e as polêmicas contra a astrologia são numerosas no Antigo Testamento. Às vezes, as referências a Leviatã, Raabe e outros monstros marinhos míticos sugerem a negação propositada de uma existência como divindades, mas com maior frequência são mencionados alegoricamente como não sendo mais do que criaturas de Deus. As descobertas de Ras Shamra enriqueceram grandemente nossa compreensão da religião cananeia. A sua obsessão com o culto da serpente, que projeta muito do pano de fundo do Antigo Testamento, e a sua preocupação com os ritos de fertilidade de um ambiente com clima severo e inseguro. Mas a postura pública de Elias contra os sacerdotes de Baal é somente uma das muitas disputas do Antigo Testamento contra Baal e a forma de atuar da natureza. Elias também aprendeu, 1 Reis 18, que Deus, como o Criador de todas as coisas, de forma nenhuma pode ser identificado ou confundido com as obras da criação. O Senhor, portanto, não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. 1 Reis 19:11. Assim também Oséias reconheceu que o trigo, o vinho e o azeite, que o povo pressupunha serem dádivas de Baal, eram de fato provisão de Deus. Oséias 2:8-9. As videiras e as figueiras não eram pagamentos dos amantes dos deuses cananeus. Oséias 2:12. Parece, portanto, que Israel enfrentou 3 perigos que forneceram um conjunto tríplice de motivações para a vida moral e sociopolítica de Israel: a sedução dos deuses cananeus locais e a sua constante ameaça à fé nacional. O Deus transcendente que chamou Abraão da Mesopotâmia e se comprometeu com ele por meio de um remanescente fiel, e a libertação de Israel do Egito, cujo totalitarismo e traços monolíticos eram tão implacavelmente hostis a tudo que a fé do povo de Israel implicava, que somente a redenção e o evento histórico do Êxodo poderiam salvar Israel. O assentamento dos hebreus em Canaã. No futuro, quando mais dados arqueológicos se tornarem disponíveis, a geografia histórica do assentamento em Canaã vai assumir uma profundidade de perspectiva que ainda é sombria e incerta, mas algumas questões já estão claras. Em primeiro lugar, a invasão dos israelitas não foi um evento isolado. Estava relacionada às grandes ondas de expansão realizadas pelas tribos dos hebreus e dos arameus, que exerciam pressão sobre todas as terras do crescente fértil, pois foi também nessa época que os amonitas, os moabitas e os edomitas se estabeleceram na Transjordânia, e outros povos fizeram o mesmo na Síria e no Vale do Eufrates. Em segundo lugar, a historicidade do Êxodo está mais clara. A menção de Ramsés entre as cidades construídas por escravos israelitas, Êxodo 1:11, aponta para o início do reinado de Ramsés II, quando ele escolheu Tanis como sua nova capital. A estela de Merneptah indica que os israelitas estavam em Canaã 1220 a.C. As buscas arqueológicas de Gruec indicam que houve um novo assentamento na parte sul da Transjordânia somente no século 13 a.C., depois do longo intervalo. A infiltração pacífica dos israelitas ou violência de sua conquista variou de região para região e variou também de acordo com a sequência histórica. Alt imaginou as divisões territoriais da Palestina no período de Amarna da seguinte maneira: unidades territoriais relativamente grandes e população mais esparsa nas colinas da Galileia, Palestina Central e Judéia, cidades-estado ao longo da costa, cidades-estado na Cefelá, Laquis, Gezer e Keila, e uma cadeia de cidades-estado desde
Raco até Bet-Sean, nas planícies de Megido, Jezreel e Bet-Sean, e mais uma cadeia de cidades-estado a partir da planície costeira em direção a Jerusalém via Zorá e Aijalon. As pressões militares, portanto, variam de distrito para distrito, como uma expansão relativamente pacífica das colonizações nas colinas e resistência muito maior nas planícies. A interpretação arqueológica de Albright é de violência e de destruição de muitas cidades da Palestina. A abordagem mais literária de Wright, as conquistas sugerem que a ocupação israelita ocorreu em 2 estágios. O primeiro estágio foi a destruição de cidades da Palestina nas campanhas israelitas sob o comando de Josué contra a parte sul da Palestina central, Gilgal, Jericó, Betel, Gibeon, contra o sul da Palestina, Libna, Laquis, Eglon, Hebron, Debir, e contra Galileia, Hazor. Isso deixou áreas-chave intocadas e grande quantidade de habitantes com que os israelitas tiveram de lidar mais tarde. O segundo estágio ocorreu durante o período dos juízes, quando a penetração pacífica de Israel das colinas cobertas de matas continuou, mas quando também ocorreram ataques planejados em muitos conflitos locais. Josué 1:12. Embora os estudiosos discordem acerca do modelo da conquista e dos estágios em que ela ocorreu, a expressiva conquista da região de colinas foi sem dúvida facilitada por 3 fatores. Em primeiro lugar, existia a organização social patriarcal tribal dos israelitas, que permitia táticas de defesa de guerrilha, mais apropriadas para assentamentos pequenos e não fortificados de grupos dispersos de colonizadores. Em segundo lugar, o uso de ferramentas de ferro substituindo as ferramentas menos resistentes de bronze na transição da idade do bronze para a idade do ferro ajudava na tarefa de remover as matas e preparar o terreno para a agricultura. É verdade, o ferro ainda era monopólio dos filisteus, mas os filisteus estavam dispostos a ceder ferramentas agrícolas de ferro aos israelitas, embora não lhes cedessem armas de ferro. 1 Samuel 13, 19, 22. Em terceiro lugar, a invenção de cisternas com paredes rebocadas na idade do bronze tardio, adotada dos cananeus, revolucionou a possibilidade de mudar os centros de densidade populacional das planícies ricas em fontes e poços para as colinas e região montanhosa e assim cultivar terras nunca aradas. Jeremias 2:13. Aarone foi o pioneiro na geografia histórica dos assentamentos, a usar as listas bíblicas para mapear as áreas e cidades dos cananeus não conquistados pelos israelitas, como também definir os limites tribais. Mas há muito ainda para ser aprendido acerca da história e da natureza sociológica desse período. Então, por aproximadamente 150 anos, os filisteus dominam o cenário, especialmente na Cefelá e nas planícies costeiras, no período entre Juízes e a monarquia sob a regência de Davi. Os filisteus chegaram a algumas gerações após os israelitas e pertenciam à onda dos povos do mar que estavam migrando para o leste, com origem nas terras e ilhas gregas, para a Síria e Canaã. A volúpia das suas mulheres é a triste história que está por trás da vida de Sansão. A vitória de Davi sobre Golias é muito mais do que uma epopeia, pois reflete a adaptação profunda da teologia e da cultura de Israel para estar em condições de enfrentar o conceito egeu de vitória resultante do confronto de 2 guerreiros. Em si, um desafio ao conceito israelita da personalidade coletiva do povo de Javé. Mais tarde, durante o seu reinado, Davi incorporou totalmente os filisteus sob o seu domínio. Durante os reinados de Davi e Salomão, o Estado israelita alcançou seu apogeu
político e econômico. Em termos geopolíticos, isso pode ser explicado por meio de seu controle tanto da via maris quanto da estrada do rei, exercendo então domínio absoluto sobre as principais rotas comerciais do Oriente Médio. Assim, as evidências arqueológicas mostram uma elevação repentina do padrão de vida, mas as denúncias proféticas também deixam transparecer nos períodos subsequentes o declínio moral em virtude desse materialismo. No entanto, as rotas comerciais eram também as rotas dos exércitos, e assim as campanhas assírias de Tiglat-Pileser III e de Senaqueribe, a invasão do Egito de 609 a.C., e depois a vitória do babilônio Nabucodonosor em 604 a.C., apagaram os últimos vestígios de independência judaico-israelita, a terra prometida. No entanto, no exílio, como na ocupação da terra, os israelitas desenvolveram uma teologia da terra cujas características não são claramente compreendidas hoje. Mesmo assim, a sua aplicação tem duas consequências muito fortes: a relevância do sionismo no Estado de Israel e o desafio dos ambientalistas de que a tradição judaico-cristã é responsável pela crise ecológica atual. A primeira implica uma realidade que talvez seja mal orientada pela leitura do Antigo Testamento, visto que é a promessa de Deus que reflete o caráter dele, que é a base e não a estrutura geopolítica. A segunda acusação é infundada se a compreensão teológica da criação e do domínio do homem como mordomo é biblicamente compreendida. Há outros aspectos que também precisam ser negados. Ao seguir perto demais os pontos de vista de Mircea Eliade acerca da santidade religiosa, W.D. Davies, no seu importante livro The Gospel and the Land, o Evangelho e a Terra, formula a noção de que Israel se imaginava como o centro da terra. É verdade que o termo Omphalos é usado uma vez, Ezequiel 5:5, mas o ponto de vista mitológico pagão, segundo o qual o tempo ou a terra tinham significado cósmico e santidade per si, é totalmente estranho à Bíblia. A centralidade de Jerusalém de seu templo era geográfica e não cosmológica. O templo era uma casa feita por homens, na qual Deus se tornava presente, embora o céu dos céus não fosse capaz de contê-lo. 1 Reis 8:27. Da mesma forma, embora os semitas tivessem um sentimento de conexão real e íntima com a terra, e ocasionalmente os colonizadores babilônios em Israel fossem atacados por leões e outras feras porque não conheciam as suas do Deus da terra exigências, segunda Reis 17:24. Mesmo assim, não há evidência alguma de que os israelitas pensassem de Javé como uma divindade local. Antes, o exilado israelita na Babilônia, olhando para a terra de Canaã, podia declarar: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121:2. No entanto, há também a reivindicação de Javé de que a terra em que Israel vivia era dele, de modo que os israelitas não eram proprietários, mas estrangeiros e imigrantes peregrinos. Levíticos 25:23. Israel não possuía e não tinha de reivindicar nada. Além disso, como disse Buber, a própria natureza da terra de Canaã testemunha da providência ininterrupta de Deus, e é a sua natureza que a qualifica para ser o penhor da aliança. Deus se importa com a terra, abençoando-a com chuva. Deuteronômios 11:10-12. Pois o conceito de natureza é totalmente estranho à fé bíblica e tampouco a um sistema abstrato de mundo, seja ele chamado cosmo ou universo. O radicalismo de pensamento que considera o Deus criador
a fonte e o sustentador de todos os fenômenos, não dá espaço a qualquer sistema físico e autônomo chamado natureza. Em vez disso, a terra prometida, dependente da fidelidade de Javé, pode ser vista no relacionamento triangular: Israel, Javé e Canaã. Sem Javé, não poderia haver nenhuma promessa para Abraão, nenhuma promessa de terra, nenhum cumprimento. Israel também era uma variável na situação, pois como benfeitor da aliança de Deus, era o receptor da lei, de modo que seu desfrute de terra era considerado aos regulamentos para a sociedade e a terra. Se Israel desobedecesse aos mandamentos, seria expulso da terra, Levíticos 10. Mas a terra em que Israel viveria não estava baseada em recompensa pela legalidade, mas na vontade e na graça de Deus, Deuteronômio 6:20. Assim, a terra ganha pela conquista com a ajuda de Javé. Também poderia ser perdida se Javé retirasse o seu apoio, Josué 23:3. Um relacionamento justo com Javé e a terra também se refletia numa sociedade justa orientada segundo o governo da lei, Deuteronômio 21:5. O poder deveria estar equiparado entre os produtores de alimentos e os legisladores, de modo que os levitas, como administradores da lei, eram proibidos de serem proprietários de terras. Números 26:57. Em vez disso, eles foram separados em algumas cidades. Números 35:8. Sustentados em parte por sacrifícios e impostos. Números 18, 21 e 24. Os dízimos para os pobres ajudavam a retribuir a riqueza e, além disso, as leis da respiga proporcionavam assistência aos necessitados. Levíticos 19:9 e Deuteronômio 24:19. Taxas de juro zero também ajudavam a controlar o acúmulo de capital em toda a sociedade e que também ocorria por meio dos anos sabáticos e do ano do jubileu. Era uma sociedade marcada pela ética do trabalho e do lazer, em que o tempo de lazer era gasto com questões espirituais e educacionais da sociedade para dar significado ao trabalho e à existência da pessoa e não o contrário, como ocorre numa sociedade compulsivamente viciada em trabalho. Êxodos 20:9. Deuteronômio 6:6-9. Robert North duvida de que alguma vez essa legislação tenha sido implantada, embora esteja claro que o rei Ezequias colocou novamente em vigor a antiga legislação no seu reinado, Jeremias 34. Isaías também tinha a visão de que a renovação do povo de Deus e a renovação da história ocorreriam na forma de um jubileu, Isaías 58, 6-12. Mendenhall destacou, no entanto, que uma comunidade fundamentada em valores e na aliança é fortemente contrastada por um sistema de controle social organizado e mantido pela lei. Isso significa dizer que o reino de Deus não é um estado político, não está fundamentado em poder diante o prestígio, mas na prática do amor, da justiça e da equidade em escala pessoal e não na organização coletiva. É uma comunidade chamada em graça, que responde por gratidão, ativa por livre vontade, comprometendo cada indivíduo não pela organização social, mas pelo temor do Senhor, que olha para a frente, para a esperança futura, independentemente de todos os outros controles sociais e culturais. É assim que a fé e a prática bíblicas transcendem os controles ambientalistas, quer geográficos, quer culturais, capacitando o povo de Deus com uma singularidade e com um impacto duradouro e inextinguível sobre toda a história. Foi o que Jesus pregou e incorporou.
Entre mentes, a realidade do governo de Deus é obscurecida pelo mau uso por parte do homem da ordem que recebeu de dominar sobre a terra. No Cântico dos 7 Milagres, o salmista louva a Deus por colocar muitas coisas à disposição do homem: o céu, a terra, a água, os produtos da terra, o sol, a lua, o mar e, acima de tudo, o presente da vida. Salmo 104. Ao receber a tarefa de cultivar as coisas dadas na criação de Deus, como um jardineiro, o homem cuida da terra. Gênesis 2:15. E ouve a seguinte exortação: cuide para que a terra esteja preparada para sustentá-lo quando os seus dias e os dias dos seus filhos se multiplicarem. Deuteronômio 11:16-21. Assim, inúmeras precauções para a manutenção da criação de Deus são listadas. Deuteronômio 20:19-20 e 22:6-8. Mas na queda do homem, na sua avareza e lascívia, o mal do homem reflete-se na deteriorização ambiental. Isaías 22:9-19. Soluções exclusivamente econômicas, ecológicas ou políticas hoje não podem remediar as questões da crise ambiental global que estamos enfrentando, como claramente o demonstram os princípios bíblicos do Antigo Testamento. Os temas relacionados do ambiente do Antigo Testamento. Deus acabou de falar comigo aqui. Deixa eu ver. Tremendo aqui. Os temas relacionados ao ambiente do Antigo Testamento. Como conclusão, podemos fazer referências breves aos temas relacionados ao ambiente que encontramos no Antigo Testamento. Esse é um tópico confuso que às vezes sugere um determinismo da matéria sobre o espírito, da geografia sobre a história, que é estranho à fé hebraica na transcendência de Deus. Além disso, fica ainda mais confuso com o poder hipnótico que a natureza tem exercido sobre a mente humana desde a aurora da civilização. As características e o conteúdo do universo físico não formulados em metáforas elaboradas pelo homem e não na realidade em si. Assim, o homem não fez progresso algum na escolha humana entre a creatio ex nihilo de Deus como o início do universo ou o movimento cíclico do tempo, a matéria infinita incriada da cosmogonia babilônica em perpétua evolução e expansão. Não é diferente da crendice do homem moderno na natureza e da fé nas forças da natureza. Grande parte da teologia também está confusa no seu modo de pensar acerca do natural e do sobrenatural. Não é estranho que o ambiente natural esteja preparado para medir Deus como transcendente na sublimidade do mundo físico e como gracioso ao sustentar o homem na precariedade da existência humana. Esse, então, é um tema da Bíblia e da precariedade em que Israel foi colocado entre o deserto e o jardim. Há muitas palavras no hebraico para deserto, estepe e região árida, que servem para descrever as características predominantes do seu meio ambiente. Além disso, as suas ameaças são mais do que físicas, sendo vistas com evidências de um estado moral e da morte. É o domínio dos demônios, do mal e o palco do juízo de Deus. Salmo 106:26, Jeremias 25:38, Isaías 34:3. Mesmo assim, é a esfera da aliança de Deus em relação a dois aspectos, como lugar de felicidade redentora e de provação e instrução. Deuteronômio 32:10, Oséias 2:14, Jeremias 2:2. As perseguições do Êxodo são assim integradas em uma série completa de lições que Israel pode aprender.
tanto coletivamente como povo de Deus, quanto como indivíduos. Hoje esse é um tema teológico muito importante para os que vivem no ambiente da cultura norte-americana, visto que grande parte da identidade do Zewa foi formada com base no tema do deserto que os pais puritanos fundadores certamente conheceram. A ascensão e a queda de empreendimentos e instituições humanos no contexto do Oriente Médio também estão claramente formuladas no Antigo Testamento. O conflito entre Caim e Abel, agricultor e pecuarista, é tipificado. Invasões e conquistas de povos nômades interromperam o desenvolvimento bem ordenado da irrigação e da agricultura. A destruição da vegetação, a erosão do solo e o declínio da capacidade hidráulica em virtude do assoreamento são bem conhecidas neste contexto. A compreensão holística da ecologia tem transformado radicalmente a mente moderna nos últimos anos com respeito à interdependência da vida, mas essa é a atmosfera do Antigo Testamento. Aliás, muito mais fundamentalmente, pois, no final das contas, reconhecemos que a desobediência às ordens de Deus e o orgulho humano são a causa de todos os males, pois o pensamento semítico do Antigo Testamento não é pensamento grego, que tanto domínio exerceu sobre o cristianismo ocidental e latino, mas é pensamento voltado ao todo, expresso concretamente e seguido de ação. De acordo com o homem em comunidade e a comunidade sob o governo de Deus, são quadros referenciais abrangentes e integrados para proporcionar shalom, aquele sentimento tipicamente bíblico de paz, saúde e completude que vem da justiça e da fé, pois, no final das contas, o sentido bíblico de controles é consequências ambientais, não é o da natureza, mas do Deus Criador Redentor.